Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, e hoje vamos ter mais uma aula, tá? Uma aula destinada aos alunos do segundo ano, tá? Onde nós vamos falar sobre a energia cinética média por molécula de um gás ideal, tá? E esse conceito ele vai nos levar para a definição, tá, de energia interna, tá certo? Que de fato é uma das grandezas que a gente vai estudar bastante na termodinâmica. Tudo bem? Então, pessoal, então vamos lá, né? Então, nós já sabemos que o gás ideal, tá, que já foi discutido aqui várias vezes, ele é uma idealização do que seria um gás real, tá certo? Onde nós podemos ter uma... Onde nós podemos, por exemplo, ter um gás real se comportando como um gás ideal em altas temperaturas, tá, e baixíssimas pressões. Tá? Nessas condições, nós teríamos um gás aí que seria um gás monoatômico, digamos assim, formado por partículas, onde essas partículas elas não iriam interagir entre si. Tá? Então, elas iriam sofrer colisões inelásticas, né, de maneira a não haver interação. Só que, vamos lá, né? Então aqui, ó, eu desenhei aqui um recipiente, tá? Isso aqui é uma tampa, tá? Aqui eu coloquei algumas bolinhas, essas bolinhas aqui representam partículas ou moléculas, tá? Vamos supor que sejam moléculas, tá? Moléculas de um gás que se movem aqui de maneira aleatória. Então, bem, nós sabemos que esse gás, ele armazena uma certa energia, né? Até porque essas partículas, todas essas partículas, elas possuem o quê? Elas possuem energia cinética, tá? Que é a energia que está relacionada ao movimento. Nós sabemos que a energia cinética ela é dada pela massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? E se nós aumentarmos, tá, a temperatura desse gás, tá, desse recipiente, se nós aumentarmos a temperatura, consequentemente, a energia cinética, tá, a energia de movimento, ela também vai aumentar, tá certo? Ela também vai aumentar. Só que, atentem bem, para o gás ideal, a única energia que importa é a energia cinética, tá certo? É a energia cinética, até porque, ó, essas partículas, elas não sofrem interação entre si. Elas não têm energia potencial, elas não têm um potencial interativo, tá? Elas simplesmente não se enxergam, colidem e são defletidas para um lado e para o outro, tá certo? Diferentemente, por exemplo, se essas partículas elas fossem carregadas, né? Se eu tivesse duas partículas positivas, tá? No momento em que elas vão se chocar, tá? Elas se repeliriam. Tá? Elas iriam se repelir e não iriam se chocar. Por quê? Porque haveria uma interação entre elas. Já se fosse uma partícula positiva e uma negativa, tá? Haveria uma interação atrativa entre elas. No caso do gás ideal, tá? Não importa, tá? Energia potencial, não importa energia, tá? Energia de vibração intermolecular, o que importa é somente a energia cinética, tá? Somente a energia cinética. E bem, nós sabemos que essa energia ela tem que depender da temperatura, né? Porque uma vez que nós aumentamos a temperatura, a energia de agitação ela aumenta. Tá? Então, pessoal, essa energia cinética média por molécula, tá? Ela tem uma expressão para ela. Então, energia cinética média, tá? Esse traçozinho nós vamos usar aqui como média, ela é igual a 3 meios, tá? De kT. 3 meios de kT. Tá? Eu já vou explicar o que é cada coisa. Pronto. Bem, esse 3 meios é uma constante, tá? O T é a temperatura. Agora, esse K aqui, tá? É uma constante. O nome dessa constante aqui se chama
constante de Boltzmann. Tá? Constante de Boltzmann. É uma constante de Boltzmann que vale, tá, 1,38 vezes 10, 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin, tá certo? Isso aqui é a constante de Boltzmann, tá bom? Bem, eu peço desculpa por, digamos assim, jogar essa expressão para vocês, sem ao menos deduzi-la, porque a dedução dela ela é um pouco, digamos assim, analítica, tá? É necessário a gente fazer uma série de considerações para poder chegar a este resultado, tá certo? Para poder chegar a esse resultado, tá? Só que eu adianto que essa energia ela parte da energia de Clapeyron, tá certo? Ela parte da equação de Clapeyron para a gente encontrar esta expressão. Mas bem, o que significa essa energia cinética média? Significa o seguinte, perceba, cada uma dessas moléculas que estão aqui, tá? Elas têm, supondo que sejam um gás, tá? Um gás puro, tá? Todas essas moléculas aqui, elas têm a mesma massa, né? Então elas vão ter exatamente a mesma massa. No entanto, não há garantia de que elas tenham a mesma velocidade, tá? O mesmo valor de V, tá certo? Então, cada uma vai ter o quê? Vai ter uma espécie de uma energia cinética específica, tá? Cada um vai ter um valor específico de energia cinética, tá? Então, esse valor, tá, específico de energia cinética, a energia cinética média, tá, é dado pelo que? É dado simplesmente pela soma de todas as energias cinéticas. Vamos supor aqui que a gente tenha N partículas, então nós somaríamos a energia cinética da partícula 1, mais a energia cinética da partícula 2, mais a energia cinética da partícula 3, mais todas as outras até chegar à energia cinética da partícula N, tá? E essa soma aqui nós tínhamos que dividir pela letra N, tá certo? Ou seja, pelo número de partículas. De maneira que este resultado aqui, ele dá igual a 3 meios, tá, de kT. 3 meios de kT. Tá? Então, isso aqui é o valor, tá, de uma possível energia média que cada partícula venha a ter. Tá certo? Que cada partícula venha a ter. Então, essa energia cinética média é a energia cinética de translação, tá? Então, isso aqui está diretamente relacionado com o movimento, tá? O movimento de translação dessas partículas, de translação, tá? Aqui ninguém vai se importar com energia cinética de rotação ou energia potencial. A energia cinética da partícula ela é somente, tá? Ela é somente relacionada à energia de translação. Tá bom? Pronto. Então, nos apoiando nisso, tá? Isso aqui é importante para poder a gente definir a energia interna. Tá certo? Vamos aqui para o próximo quadro. Pois bem, pessoal, a energia interna de um gás, tá, é na verdade toda a energia que esse gás ele armazena, tá certo? Tá? A energia interna é aquilo que tem ali, tá? A energia que tem ali depositada, que está contida no gás. Tá? Essa energia interna, ela, no final das contas, ela vai ser dada pela soma das energias cinéticas. Por quê? Porque as únicas energias que tem aqui, tá? A única energia que tem aqui é simplesmente a energia cinética, tá? Então, nós podemos dizer que U ele tem que ser igual à soma, tá, das energias cinéticas. Das energias cinéticas, tá, de cada molécula ou de cada partícula. Aqui eu vou colocar molécula, tá? A gente já
Já utilizou molécula no início. Pronto. E outra coisa, tá? Perceba que a energia cinética ela está diretamente relacionada à temperatura, não é? Uma vez que nós aumentamos a temperatura, a energia cinética de translação dessas partículas, a agitação delas aumenta. Então perceba uma coisa, U tem que depender da temperatura, tá? Então U depende de T, da temperatura. Só que não depende somente de T. Perceba uma coisa, que se eu tiver mais moléculas aqui dentro, então a energia, tá? A energia interna, que é a soma de todas as energias cinéticas, vai ser maior. Ok? Se eu tenho mais moléculas, então eu tenho mais energia cinética para ser contabilizada. Então, U depende de T, mas também depende de N, tá? Onde N, tá, é o número de moléculas, tá certo? Onde N é, na verdade, o número de moléculas. O número de moléculas presente em um determinado gás, tá bom? Pronto. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Vamos aqui, ó, tentar encontrar uma expressão, tá? Uma expressão para esse U. Então, nós sabemos que U é o quê? É a soma das energias cinéticas. Então, ó, vamos supor que eu tenha um gás aqui, onde esse gás tenha N moléculas, e nós vamos fazer o somatório de todas as energias cinéticas. Então, ó, somamos a energia cinética da primeira molécula, mais a energia cinética da segunda molécula, mais a energia cinética da terceira molécula, mais, tá? Aqui até a energia cinética da molécula número N, tá? Da molécula número N. Só que, percebam uma coisa, nós podemos muito bem, tá, dizer que tudo isso aqui é igual a N vezes a energia cinética média, tá certo? A energia cinética média, até porque o valor da energia cinética média, só colocar aqui, ó, da energia cinética média por molécula, tá? Nós vimos que esta energia aqui, ela vale 3 meios, tá, de kT. Pronto. Essa energia cinética aqui é o que? É uma média que cada partícula poderia ter, tá certo? Então, nós poderíamos considerar que cada partícula dessas possui um valor de energia cinética que é igual ao valor médio e, portanto, o total, tá? A soma total de todas essas energias cinéticas vai ser igual à quantidade de partículas vezes a energia cinética média. Então, isso aqui vai ficar o quê? U vai ser igual a N vezes a energia cinética média, que vale quanto? 3 meios, vale 3 meios de kT, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 3 meios, tá, de N, K vezes T, tá certo? Pronto, nós percebemos aqui, ó, que o U ele já depende da temperatura, tá? E depende também do número de moléculas. Só que vamos relembrar aqui de uma coisa. Por exemplo, o número de mols, tá? O número de mols ele pode ser escrito muito bem como sendo o número de partículas, tá, que tem aqui dentro desse gás dividido pelo número de Avogadro, tá certo? Nós podemos muito bem representar o número de mols dessa maneira. Então, ó, o N vai ser dado pelo número de mols vezes a constante de Avogadro. Pronto. Então, N é igual a Nzinho vezes Na. Então, eu posso muito bem substituir, ó, no lugar desse N, o Nzinho vezes o Na. Então, isso aqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar 3 meios, tá, de N vezes Na, tá,
K vezes T. Tá certo? K vezes T. Só que aqui, ó, isso aqui é um produto de duas constantes. Se você observar aqui, ó, tanto o número de Avogadro quanto, tá, o valor de K são constantes. Então eu posso substituir isso aqui por outra constante. Só que isso aqui já é uma constante conhecida nossa. Tá? Esse NA vezes o K é, na verdade, aquele R, que é a constante universal dos gases ideais. Portanto, ó, a energia interna pode ser escrita como 3 meios, tá, de nRT. Pronto. Então, essa será a grande expressão que a gente vai utilizar, tá, na hora de trabalhar, de fazer alguma análise envolvendo aí a energia interna, tá certo? Então, aqui nós vimos que a energia interna ela vai depender, tá, unicamente de quê? Da temperatura e do número de mols. Então, desse número de mols está diretamente relacionado à quantidade de partículas. Tá? Então, perceba bem, se eu provocar, por exemplo, uma variação na temperatura, tá? Obviamente, eu também irei provocar o quê? Uma variação na energia interna. De tal maneira que ΔU seria o quê? Seria 3 meios de NR vezes ΔT. Tá certo? Então, uma variação que você provoca na temperatura, tá? Isso aqui reflete em uma variação que é provocada na energia interna. Tá certo? Na energia interna. E se, ó, nós partimos daqui, ó, deixa eu mostrar só mais uma coisa aqui para vocês. Tá? Vejam só. Nós temos que a energia interna, tá, que nós representamos por U, é 3 meios, né, de nRT. Só que, se você lembrar da equação de Clapeyron, tá, a equação de Clapeyron, que diz o quê? Que diz que PV é igual a nRT. Né? PV é igual a nRT. Só que, veja só uma coisa. No termo da energia interna, nós temos nRT. Na equação do Clapeyron também temos isso aqui. Portanto, ó, vejam só, nós podemos reescrever a energia interna como sendo o quê? Como sendo 3 meios, tá, de PV. Tá? Isso aqui é outra maneira também de se expressar a energia interna, tá, de um determinado gás. Tá? Isso aqui é outra maneira de nós expressarmos isso aí. Tá? Então, pessoal, é isso. Tá certo? Então, essa aula aqui ela foi uma aula bem teórica, tá bom? Então, na próxima aula eu vou resolver um exercício justamente para a gente começar a ter essas coisas mais na nossa intuição, tá? Quando a gente passa a ver um exemplo prático, essas coisas que parecem a princípio bastante abstratas, elas vão se tornando mais familiares para nós, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e assistam o próximo vídeo, tá bom? Tchau!